Olá, meus queridos lutadores e defensores de um mundo livre. Nós vamos ter, ao mesmo tempo, um provável inverno frio e também, no outro lado, um inverno quente. Quente no sentido de muitas demonstrações nas grandes cidades. E, já que o nosso governo quer o nosso bem, o governo também está se preparando a esse cenário. Medo de insurreições, Áustria e Alemanha se preparam para operações militares em casa. Quer dizer, operações contra o próprio povo. Gente, a melhor notícia do dia de hoje. O próprio governo, que é eleito pelo povo, que deveria defender o povo, está começando a se preparar a agir contra uma boa parte do povo. Porque esses dias saiu uma pesquisa onde praticamente cada segundo cidadão alemão quer ir às ruas se o inverno realmente ficar frio. Os políticos europeus estão ficando cada vez mais temerosos das revoltas populares, o aumento das implantações domésticas de suas próprias forças armadas, bem como o exercício questionável do exército, surgem que o são. Os políticos vêm sacudindo os obstáculos das operações domésticas há muito tempo. Mas com que objetivo? Depois da Alemanha, a Áustria agora também está se preparando para as implementações internas do exército. Os soldados das Forças Armadas austríacas têm praticado seu uso em comícios políticos na Áustria nas últimas 2 semanas durante o exercício de treinamento Eisenerz 2022. Também foram praticados atiradores em terreno aberto ou ataques de mudança durante a manobra, na qual participaram soldados do batalhão de caçadores austríacos, a polícia militar e, também, forças aéreas, entre outros. Os chefes de Estado e de governo da Europa têm medo de revoltas? A gente pensa de vez em quando, tudo isso que vem acontecendo, será que isso tudo é burrice? Mesmo dos nossos líderes, que eles não sabem o que fazem? Ou se realmente é um cálculo atrás de tudo isso? E agora, como a gente pode observar, que há certos preparativos para também o exército, tanto o alemão quanto o austríaco, poder agir dentro do país. Normalmente só eles podem agir quando a gente tem uma catástrofe nacional. Parece que eles estão se preparando mesmo. A pergunta é, será que o exército mesmo vai deixar isso acontecer? Eles vão contra o seu próprio povo? Estas são imagens conhecidas desde o início da onda maciça de protestos no país Sri Lanka. Soldados armados intervêm em um comício e lutam contra os manifestantes com força física maciça. Mas não são as impressões de fotos de TV tiradas de longe de uma revolta em uma região de crise distante, mas cenas da Áustria que recentemente causaram uma agitação nas mídias sociais. Na Áustria, como na Alemanha, somente a polícia é responsável pela operação das manifestações. Até nesse momento, né? Mas tem tudo para mudar isso logo, logo. E se a gente observa um pouco das ações dos nossos políticos, principalmente da nossa ministra do Interior, a gente já pode perceber que, na verdade, eles querem realmente o uso do exército alemão dentro do próprio país. Do ponto de vista do Ministério da Defesa, entretanto, também é necessário estar preparado para missões de assistência.
Durante manifestações ou outros incidentes, o porta-voz continuou. Isso se chama missões de assistência. Durante manifestações, gente. Vocês já pensaram? Vocês lembram ainda que nos últimos 2 anos, nós, na verdade, fomos proibidos de se manifestar e aqueles que se manifestaram, nós tivemos uma manifestação grande em Leipzig, onde eu acredito tinha tido mais de 50 a 100 mil pessoas. Todas as pessoas pacíficas. Nós fizemos vídeo a respeito. Se vocês estão a fim de ver, vão lá. Isso foi em 2020, final de 2020, acho que outubro. Nós tivemos lá grande manifestação contra as restrições, pacificamente. E agora eles querem colocar o exército. Do ponto de vista, o porta-voz acrescentou que a pandemia e a iminente crise energética podem levar a uma crescente agitação social na Europa. Então eles já estão prevendo isso. Não fazem muita coisa contra isso acontecer, né? Mas já estão prevendo, estão se preparando. Em vez de ligar o Nord Stream 2, né? Deixar funcionar as usinas nucleares, começar a novamente usar o carvão que nós temos aqui, né? Coisas que nós temos, das quais a gente nos últimos anos fez bye bye, tchau tchau, mas ainda nós temos. E eu sempre disse que eu sou a favor da mudança para energia renovável, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter ainda as outras energias como segurança. Mantê-las em funcionamento, porque se tiver problema, qualquer problema, seca, vento, etc., nós podemos usar as outras energias para nos proteger, né? Os líderes europeus estão preocupados que um possível corte no fornecimento de gás russo para a Europa possa levar a motins dentro da população como resultado de convulsões sociais. Esses dias ainda a nossa querida, adorável ministra Annalena Baerbock do exterior, né, disse que ela teme revoltas aqui dentro da Alemanha e que eles precisam fazer de tudo para esse inverno não chegar a um cenário como muitos têm previsto. Não é apenas na Áustria que os limites interpretáveis para o uso dos militares em casa têm sido reduzidos há anos. Também na Alemanha, o governo federal, sob o pretexto da chamada assistência administrativa para lidar com certas tarefas, tem confiado cada vez mais no destacamento de soldados em vez de utilizar outro pessoal qualificado. Um exemplo disso foi a suposta assistência administrativa do exército alemão no escritório de saúde. E isso levou até mesmo ao estabelecimento de uma equipe de crise sob o chefe do gabinete do chanceler para combater a pandemia, sob a liderança do Major General Carsten Breuer, comandante do Comando de Tarefas Territoriais do Exército. Vocês lembram ainda? Nós comentamos. Mas, de acordo com a jurisprudência estabelecida, quando o exército alemão pode realmente ser implantado na Alemanha em uma emergência. A lei básica permite 3 opções aqui. O primeiro, para um alívio de desastres. Os obstáculos são relativamente baixos, mas para os outros 2, eles são altos. O segundo caso seria assistência administrativa, como aconteceu no curso da pandemia. E o terceiro caso é uma emergência interna. De acordo com a lei básica, o exército pode ser usado para proteger objetos civis e para combater, agora vem, adversários não estatais, se eles forem organizados e armados militarmente. E vocês sabem também, no passado, quem é que decide
quando nós temos uma emergência, quem é que decide quando as pessoas são contra o atual governo? E no passado a gente também já ficou sabendo que foram condenados países militarmente porque eles tinham certos objetos que podiam fazer com que o mundo quebrasse e foram atacados. Lembram? E depois foi dito, eles não tinham esse armamento. Não tinham. E se isso acontecesse aqui com a população alemã? Que simplesmente é dito, eles são armados. E aí o exército, né? Basta achar, sei lá, um depósito de armas de não sei de quem, né, gente? De acordo com o relatório dos serviços científicos do parlamento alemão, esse último só se aplica atualmente se a ordem básica democrática, livre da federação ou de um país estiver em perigo. E as forças da polícia e da Polícia Federal forem insuficientes. Pois é, quem decide isso, né, vocês sabem, são outras forças, né, e não é o povo. É preciso garantir que as forças armadas nunca sejam utilizadas como um instrumento do poder doméstico. Mas estão se preparando para isso, né? Além do caso excepcional, extremo de um estado de emergência nacional, no qual, apenas para combater insurgentes organizados e armados militarmente, as operações de combate das forças armadas dentro do país são permitidas como último recurso. Artigo 87a do Grundgesetz, da lei básica. E aí está novamente, a lei é uma questão de interpretação. Essa interpretação nós também acompanhamos nos últimos 2 anos e meio. Talvez um e outro de vocês ainda se lembra e não esqueceu. Segundo a ministra do Interior, Nancy Faeser, mesmo os participantes em manifestações ameaçadas por preços de energia cada vez mais inacessíveis, deslegitimariam o Estado de forma relevante para a proteção constitucional. E por que a ministra pensa assim? A resposta pode ser encontrada na página 112 do relatório, sobre a proteção da Constituição. De acordo com o relatório, as chamadas pessoas perigosas, com seus protestos energéticos, não apenas depreciariam os processos democráticos de tomada de decisão e as instituições do Legislativo, Executivo e Judiciário. Ainda mais, eles negam publicamente sua legitimidade. Nós temos muito assim de negando, então você está fora. Se você nega alguma coisa, está fora. Vocês lembram? Dessa forma, a confiança no sistema estatal como um todo pode ser abalada e sua capacidade de funcionar prejudicada. Com seu relatório, o Escritório para a Proteção da Constituição declara assim praticamente todos que se manifestam contra a ação estatal e política ou participam de tal manifestação como um perigo para a ordem básica democrática livre, que deve, portanto, ser combatida. Então, na verdade, diz tudo ali já, gente. Né? É só colocar o decreto e aí, no próximo inverno, se você fizer parte dessa manifestação, você é contra a democracia. Que absurdo é esse? Porque, na verdade, isso que faz a diferença, que numa democracia a gente pode se manifestar, né? Ir para as ruas e dizer, não está certo. Eles estão cortando tudo e nós estamos afundando cada vez mais. Gente, forte abraço, mão no coração. Pensa um pouco nisso, o que vem acontecendo. Se isso daqui a pouco não acontece também no seu país. Cuidado ali, gente. Atenção, forte abraço, mão no coração. Até mais.